Daniel capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estes 3 hebreus vieram do cativeiro, foram tomados por Nabucodonosor em Jerusalém e levados para a Babilônia como escravos. Sadraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel e mais outros que a Bíblia não relata, porque foram levados jovens, pessoas que eram letrados, pessoas que, digamos que tivessem faculdade, pessoas estudadas, foram levados como escravos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, tomados de Jerusalém, onde Jerusalém se tornou um lugar miserável, um lugar destruído por causa dos pecados de Israel. E aqui estavam eles sendo testados, experimentados e provados diante de uma estátua, a qual Nabucodonosor era conhecido como o braço de ferro, um rei cruel, mas que a Bíblia chama de meu servo, a qual Deus usou Nabucodonosor para tratar com Israel por 70 anos, levando-os para o cativeiro babilônico. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a Deus diante da prova, não se curvaram diante da estátua do rei. E a fornalha, meus irmãos, aqui, ela foi aquecida 7 vezes mais. Já estava quente na primeira vez, imagina na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, 7 vezes mais aquecida. E eles não temeram a sua própria vida. Eles morreriam por Deus, ou viveriam por Deus. Se o Senhor quiser nos livrar, ou se o Senhor não quiser nos livrar, fique sabendo, a Deus, que nós não nos prostraremos diante da estátua do rei. E Deus nos leva a isso, meus irmãos. Deus nos leva à fornalha da aflição. Proveite na fornalha da aflição. Proveite não como prata. Provei como ouro. Proveite no dia da aflição. E a fornalha aqueceu 7 vezes mais. Às vezes a prova está aquecendo a sua vida um tempo maior, um grau maior de dificuldade, um grau maior de sofrimento, um grau maior de provação. Deus está permitindo que você passe por isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se passares pelas águas, elas não te submergerão, não vai te afogar. Se passares pelo fogo, ele não te queimarás. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram. Foram lançados dentro da fornalha. Versículo 20 diz: e ordenou aos homens mais fortes, e estavam no seu exército, que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amarrados. Eles não entraram andando na fornalha. Foram amarrados, foram lançados ali. Aqui para os lançarem no fogo, no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus, foram amarrados com as suas vestes, com os seus chapéus, e foram lançados dentro do fogo ardente, do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. A chama do fogo chegou a matar, meus irmãos, aqueles homens que estavam levando os três servos de Deus. Morreram na entrada, na boca da fornalha. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães:
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Eles já não estavam mais presos, amarrados, atados. Mas estes homens estavam soltos e andavam passeando dentro do fogo e nada, nenhuma lesão havia neles. E o aspecto do quarto homem, do quarto, é semelhante ao filho dos deuses, disse Nabucodonosor. Estava lá o Senhor Jesus em forma de anjo. O Senhor Jesus usou a forma de anjo. Jesus é Deus, mas ele usou a forma de anjo. E estava lá guardando os 3. Ou o próprio anjo do Senhor mesmo estava lá. O próprio anjo do Senhor, guardando os 3. Estavam passeando na fornalha. Estavam ali no fogo. O fogo ardente, mas não queimava eles. Não queimava eles. Passando pela prova. E Deus enviou ali o seu anjo. E eles estavam ali guardados, meus irmãos. Protegidos dentro do fogo. Dentro das provações. Onde estamos fracos, é aí que somos fortes, como diz o apóstolo Paulo. É na nossa fraqueza que estamos fortes. É quando estamos na dependência de Deus que estamos fortalecidos. E eles estavam dependentes de Deus. O que eles podiam fazer? O que eles podiam fazer além de orar e de confiar no Senhor? Não podiam fazer mais nada. Eles não podiam se curvar diante da estátua do rei, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Não temeram a morte. Não se preocuparam com o fim deles, com o que ia acontecer. Mas confiaram no Senhor. Como Daniel, que foi lançado dentro da cova, ele confiou no Senhor que lá dentro da cova, Deus ia fechar a boca dos leões. Mesmo que ele tivesse que morrer, ele não tinha medo, porque ele tinha vida com Deus. Daniel orava 3 vezes no dia. Daniel não deixou de orar porque foi ameaçado de que se alguém fosse pego servindo a outros deuses, a outro Deus, que não fosse o Deus de Nabucodonosor, iria ser lançado na cova. É como os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua do rei, mas continuaram em espírito de oração, no seu pensamento ali, clamando a Deus. Não se importando se iam viver ou se iam morrer, mas estavam ali. Estavam ali passeando dentro do fogo e nada de lesão havia neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, pode sair daí. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram seus sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja só, meus irmãos, que até o coração do rei Nabucodonosor foi mudado pela fé dos 3 hebreus. Oh, glória a Deus! É pela nossa fé, meus irmãos, que Deus converte muitos corações. A pessoa vê, mas aquele é crente, é servo de Deus, é serva de Deus, está passando por sofrimento, está sem comida, está tudo lascado a vida dessa pessoa, e ela continua servindo a Deus, ela não faz como a mulher de Jó, amaldiçoa este teu Deus e morra, mas continua firme, continua padecendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, sofrendo perseguição, sofrendo afronta, sofrendo necessidade, mas não nega o nome do Senhor. E através do testemunho dos 3 hebreus, Deus mudou o coração do rei Nabucodonosor. Veja como Deus trabalha, meus irmãos.
Eles não temeram a sua própria morte. Nabucodonosor viu com seus próprios olhos a fé desses hebreus, a fé desses homens de Deus. Aquele que te persegue vai ver a tua fé. Vai ver Deus operar na tua vida. Vai ver o milagre que Deus faz na tua vida. Através da fé, da perseverança. Através das provações. E aqui no versículo 29 diz que por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nós vemos, meus irmãos, Deus me fez lembrar do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, que o Espírito de Deus levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o Senhor Jesus passou 40 dias ali, sem comer. E diz a Escritura que ele teve fome. E o diabo tentou no momento mais difícil, em que a fome estava alta na vida do Senhor Jesus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela o homem viverá. E diz a Escritura que no final da provação do Senhor Jesus, vieram os anjos e o serviram. E lhe deu o alimento do céu. E aqui no versículo 30 deste capítulo 3 de Daniel, diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Porque eles não se curvaram diante do inimigo, diante da estátua do rei, diante da adversidade. Aquele que se curva diante do Deus Todo-Poderoso, ele está de pé diante de qualquer situação. Mas aquele que se curva diante das dificuldades, diante da tentação, diante do inimigo, está negando o Senhor, está perdendo a força. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram a morte, não tiveram medo da estátua do rei, nem do que poderia lhes acontecer. Mas Deus enviou seu anjo, que passeava ali na fornalha. Nenhuma chama estava nas suas vestes. Foram guardados por Deus. Que Deus possa aumentar a tua fé, a nossa fé, por esta palavra. Que o Senhor venha aumentar a fé. Deus enviou o seu anjo. Oh, meu irmão, minha irmã, fique firme. Fique firme servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está passando por provações, se você está passando por lutas, adversidades, dificuldades, não se dobre diante disso, se desviando, indo após outros deuses. Não se curve diante das facilidades do mundo. Não se curve diante da apostasia, mas se dobre diante do teu Criador, do teu Deus. Entra no teu quarto e fecha a porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai, Deus que te vê em secreto, te recompensará. Ele vai te recompensar. Deus vai te ajudar até o romper da manhã. Ele vai te ajudar. Ele ajudou os hebreus, porque não negaram o Deus vivo. Não se curvaram diante da estátua. Deus não quer que nós venhamos se curvar diante dos problemas, a se curvar diante das provações e nem a se curvar diante das dificuldades. Mas a ser firmes e constantes no Senhor, servindo ao Senhor, porque no tempo certo o Senhor aparece. É o conselho da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração nesta tarde, deste dia 15 de agosto de 2024. Oremos a Deus. Pai santo e glorioso, nós vemos o exemplo de fé, meu Pai, desses hebreus, que não negaram o teu nome, Senhor, mas continuaram firmes, ó Deus, mesmo que tivessem que perder, meu Pai, as suas próprias vidas, eles não negaram o teu nome, Pai, e foram firmes, ó Senhor, como Daniel também foi, como o Senhor Jesus Cristo foi firme na tentação no deserto. Ó Deus querido, nos dê esta fé, meu Pai, esta confiança. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, porque a nossa fé é fortalecida pela fornalha da aflição, pela fornalha da provação, meu Pai. Que a nossa fé
é aumentada, Senhor meu Deus. Fortaleça este meu irmão e esta minha irmã que está fraca, sem forças, meu Pai, de caminhar. Ó Deus, que ela possa, Senhor, ser firme, que possa buscar ao Senhor, meu Pai, a tua face e viver, meu Pai. Porque aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Os leões sofrem e passam necessidade, mas aqueles que te buscam, Senhor, não têm falta de nada, de coisa alguma. Fortaleça a fé desses meus irmãos, meu Pai. Fortaleça por amor do teu santo nome, Deus querido. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, Pai. É o Senhor que nos fortalece, Pai. Está conosco todos os dias. É o Deus dos vales, é o Deus dos montes. É aquele que nos fortalece, Pai. Ó Deus, abraça esta pessoa com teu Espírito Santo. Traz de volta a alegria da salvação, Senhor. Unge estes olhos com o teu colírio, umas vestes brancas, meu Pai. Ó Deus, encha esta pessoa do teu Espírito Santo. Encha, Senhor, de força, Pai. Renova as forças como o Senhor faz com a águia. Ó Deus, renova as forças desta pessoa. Como o Senhor cuida dos pássaros, cuide de cada uma delas, meu Pai. Como o Senhor veste os lírios do campo, veste cada uma delas, meu Pai. Por amor do teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo a tocar nestes corações, a renovar estas mentes, Pai. Esses joelhos fracos e desconjuntados, esta pessoa que não tem forças para caminhar, não tem forças de ir para a tua casa, não tem forças nem de levantar desta cama. Como Enéas que estava doente, o Senhor enviou Pedro. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dê saúde, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo, nosso Senhor, te dê saúde. Saúde espiritual, saúde física. Continue a levantar. Continue a sua caminhada, meu irmão, minha irmã, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não desista da fé, não desista de seguir o Senhor Jesus. Ó Pai, fortaleça esta pessoa a cada dia, Senhor. Que o Senhor tome pela mão e receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. É que a tua presença está aqui, Senhor. Eu não quero deixar de orar, meu Pai. Não quero deixar a tua presença, Senhor. Está aqui conosco, ó Deus, o teu Espírito. Que está aqui comigo, que está com esta pessoa do outro lado, que está sem forças, Pai. Oh, Deus querido, graças te damos, meu Pai, porque o Senhor está na nossa vida e o Senhor é aquele que nos ajuda em tudo, Pai. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Oh, Deus querido e santo, louvado seja o teu santo nome. Tu és tremendo, Pai. Tu és santo, ó Deus querido, Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. É o Senhor forte e poderoso, que nos apacentará as fontes das águas da vida. Nos apacentará as fontes das águas, da água da vida. Oh Deus querido, santo é o Senhor. Naquele dia, meu Pai, estaremos para sempre com o Senhor, na nova Jerusalém, onde o Cordeiro é a lâmpada que ilumina. Não haverá mais necessidade do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque é o Senhor Jesus quem brilha, porque o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. Oh Deus querido, louvado seja o Senhor, como o Senhor orou em João 17, para que todos sejam um, como tu és um em mim, ó Deus, assim que eles sejam também como nós. A unidade, estarmos juntos com o Senhor para sempre. Hoje nós não compreendemos, meu Pai, os mistérios do teu reino, mas naquele dia o Senhor nos fará saber o porquê de tudo isso, Pai, o porquê da morte, o porquê as pessoas boas morrem, o porquê tantas coisas ruins acontecem neste mundo. E o Senhor nos mostrará, Senhor, e o Senhor nos ensinará. Oh Deus querido, graças te damos por tudo, meu Pai. Que o Senhor possa enviar o teu Espírito, meu Pai, enviar a tua paz, a doce paz do Senhor Jesus, a doce paz de Deus que excede todo entendimento. Oh Deus querido, graças te damos por tudo. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha tocar no teu coração, ouvinte. Deus venha tocar nesta enfermidade.
que você tem lutado com ela. Que o Senhor venha tocar, meu Pai. Toca, Senhor, nesta enfermidade, esta doença maligna que essa pessoa está passando, Pai. Toca, Senhor, meu Pai. Que a tua mão, Senhor, seja uma pasta de figo, como o Senhor enviou o profeta Isaías para tratar a doença do rei Ezequias, uma doença mortal. Mas o Senhor enviou Isaías com a pasta de figo e curou, acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas como lhe apraz. Glorificado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Imagina a alegria daquela viúva, Pai, ao ver o seu filho sendo ressuscitado. O Senhor tocou no esquife naquele caixão e aquele menino, aquele rapaz foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim. Do que dizer da filha de Jairo, Pai, que o Senhor Jesus a ressuscitou e disse, dá-lhe de comer. Ou do que dizer de Lázaro, sai para fora, Lázaro. Sai para fora, aquele que estava morto há 4 dias. Do que dizer, Senhor, quando o Senhor veio no jumentinho. Oh Deus, veio montado num jumentinho, Senhor, entrando por Jerusalém. E o Senhor diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Oh, meu Pai, do que dizer, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Oh, Deus, num lugar humilde, simples. Ainda teve que fugir para o Egito, Senhor, porque o rei Herodes mandou matar os primogênitos de 2 anos para baixo, os meninos. Oh, Senhor, mas o Senhor escondeu o Senhor Jesus no deserto. E quando o rei Herodes havia morrido, o Senhor falou, pode ir para Jerusalém, porque aquele que te perseguia está morto. Mas temendo, José foi para Galiléia, onde o Senhor Jesus foi criado. Jesus Cristo Galileu. De que dizer, Senhor? E quando o Senhor Pedro estava pescando a noite inteira, não apanhava um peixe. Pela 2ª vez o Senhor apareceu. E o Senhor já estava assando peixe na brasa, já estava preparando o alimento ali. E ainda deu direção para Pedro. Lançai a rede desta banda do mar e apanhar os 153 grandes peixes. De que dizer, Senhor, as obras que o Senhor tem operado. Daquela mulher que estava com uma hemorragia e que tocou na hora das tuas vestes, Senhor Jesus, e estancou aquela hemorragia e ela foi curada. De que dizer, Senhor, da mulher encurvada há 18 anos na sinagoga, sendo encurvada pelo diabo, que a mantinha presa, encurvada. Mas o Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor libertou, desfez as obras de Satanás. Senhor Jesus, desfaça as obras de Satanás na vida destas pessoas que estão ouvindo esta palavra e orando comigo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor diz para que fizessem a Lázaro, desatai-o e deixai-o ir. Oh, Deus querido, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, o Senhor nos dá a livre escolha, o Senhor não força ninguém a te servir. E é por amor, e que seja por amor, Pai. Receba mais esta voz de oração, que não dá vontade de parar, Senhor. Dá vontade de continuar a falar das tuas obras, das maravilhas que tu tens operado no nosso meio, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, enfermidades e lutas. O Senhor está conosco todos os dias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glorificado seja Deus. Confia em Deus, meu irmão e minha irmã ouvinte. Confia no Senhor de todo o teu coração. Porque o Senhor não dispensa ninguém vazio. Através da oração, Deus opera e Deus faz obras. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação que o Senhor preparou no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.